Meus amigos, tudo na vida é uma questão de perspectiva e assim, dá chance pra ouvir. Filosófico, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, depois de um tempo, né? Convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Vamos rumando para os 200 mil inscritos. Quando a gente vai chegar? Não sei. É uma meta? Não necessariamente. Mas é o caminho, né? É o futuro, é o próximo alvo. Depois a gente cria outro, e outro, e outro, e outro. Seguinte, vou falar de José Mourinho, aí você pergunta, por quê? Bem, porque eu tô afim. Não, mas brincadeiras à parte, porque eu vi dois documentários, um chamado The Playbook e o outro All or Nothing sobre o Tottenham. E os dois têm o Mourinho em algum momento. O do Tottenham, que tá no Amazon Prime, tem o Mourinho como o grande personagem. No final das contas é uma parada que fala do clube, mas o Mourinho toma todas as atenções e acaba que o documentário passa muito por ele. Ele suga todas as atenções e as energias do documentário, o que é maravilhoso. Por sinal, vale muito a pena. O outro, Playbook, fala sobre vários treinadores. Um desses treinadores, um dos episódios, é sobre o Mourinho. E por que eu tô falando do Mourinho aqui? Todo mundo que me acompanha sabe que eu sou muito fã do Guardiola, que eu adoro o estilo do Guardiola. Já fiz, inclusive, polêmicas vazias sobre Guardiola ou Mourinho. Em termos de bola jogada, assim, pra mim não há dúvida do que é o futebol mais legal de ver. Só que o futebol não é só isso. E os grandes personagens também independem do que eu gosto. E aqui ficam algumas reflexões do quanto a gente precisa ir além, às vezes, no que a gente vê do jogo ou do que a gente acredita de futebol. Porque independe das nossas convicções pessoais. O jogo, ele vai acontecer, você gostando ou não, você querendo ou não, você assistindo ou não. E treinadores vão ganhar, você gostando ou não, acompanhando ou não. E treinadores vão ser influentes, você gostando ou não, acompanhando ou não. Então tem vários pontos pra gente falar sobre a parada do Mourinho, mas ele é pica, isso aí não dá pra negar. E ele traz muitas lições do quanto assim. Ponto 1, o jogo ele é pensado, ponto. Ele é um jogo mental, ele é um jogo tático, ele é um jogo técnico, ele é um jogo treinado, ele é um jogo físico, mas tudo isso é planejado, inclusive as relações pessoais. E aí é muito legal ver o Mourinho, tanto no Playbook quanto no All or Nothing, falando sobre a relação com os jogadores. Acho que no fundo, mais do que um cara tático, mais do que um cara que planeja e que estuda, e isso é evidente. Quem acompanha o Mourinho, quem acompanha o futebol moderno de uma maneira ou de outra, pouco ou muito, sabe que o jogo é um jogo muito pensado. É um jogo de análise, é um jogo de dados, é um jogo de tática, é um jogo de saber como distribuir aqueles talentos e aquelas peças. Então assim, por mais que você não goste da parte tática, por mais que você ache bobagem, ela vai continuar existindo, independente de você gostar ou não, assim, tipo, não vai adiantar você curtir a parte tática ou não, ela está lá, ela é parte do jogo, ponto. E os técnicos usam isso para ganhar, para serem campeões, às vezes dá errado e eles vão perder. Mas o jogo passa por isso, passa pelos talentos, mas passa por como usar esses talentos e potencializar esses talentos. Isso ficou muito claro na perspectiva do Mourinho, mas que passa muito nessa relação técnico-jogador, técnico-elenco, que é pensada. Por mais que ele é um cara muito genuíno, muito sincero, mas essa sinceridade, essa forma de tratar também faz parte de um método para ter os caras debaixo da asa, para ter os jogadores confiando no treinador, e tudo passa pela confiança. O mais genial dos treinadores, quando perde a confiança do grupo, não vai andar, não vai ter como o resultado sair, porque simplesmente o que liga se quebrou. E isso também faz parte. O jogo é muito complexo, a gente fala muito disso aqui no canal. Mas é muito legal ter essa perspectiva do Mourinho, do quanto ele valoriza isso, do quanto ele respeita os clubes. E ele fala, né? Eu chego num clube, eu me identifico e mergulho muito rápido nele. Ele passa a ser o meu clube. E ele entende a comunidade, ele entende os torcedores. Ele fala muito isso no Playbook sobre o Porto. É muito legal ver ele entendendo o momento em que ele chega no Porto. Lá atrás, né? Em 2003, 2004. Ele percebe que aquela comunidade, a cidade do Porto, é formada de gente muito trabalhadora, com uma relação íntima com o trabalho, que dá duro e tal, tem um perfil. E que o time não estava representando aquela comunidade, ele precisava recriar esse link. Então ele vai em cima de jogadores locais, não de super estrelas do futebol mundial, ele fala sobre.
e acaba dando certo, né? Ele ganha a Liga dos Campeões da Europa e retoma a autoestima do torcedor do Porto, não só pelas vitórias, mas como a forma como essas vitórias vêm. Ele depois leva isso pro Chelsea também, entendendo que era um novo momento, né? O time precisava ser mais plástico e tal. Ele leva isso para Inter de Milão, ele leva isso pro Real Madrid. Talvez de todos os lugares o que ele foi menos vencedor, né? Porque talvez ali tenha tido uma perspectiva diferente do que aquele torcedor queria naquele momento, né? Queria parar o Barcelona, ponto. Isso ele conseguiu. É muito legal ele também falando do Cristiano Ronaldo, porque ele põe o Cristiano de 9 pela primeira vez, né? Na final da Copa do Rei em 2011, e o Cristiano acaba fazendo o gol do título de cabeça nos acréscimos. Então tem muitos detalhes, mas essa perspectiva humana que o Mourinho oferece, do líder que às vezes é mau, ele fala o que não se quer ouvir, mas fala o que é necessário ouvir. Mas que isso também é planejado para que a parte tática seja absorvida, para que a parte tática seja executada no campo. Porque se ele não tiver todo mundo ali, ele não vai conseguir executar o plano. Então ter os jogadores com você faz parte da tática macro, que é fazer com que o time se organize. E é muito impactante uma frase que ele diz no playbook, que é: eu não treino jogadores, eu treino um time de futebol. Porque ele fala que não vai ensinar o Cristiano a bater falta, ou o Drogba a cabecear, ou o Ibrahimovic a matar uma bola no peito. Ele tem que ensinar esses caras a colocarem esse talento em prol do coletivo. E aí é que você percebe que alguns mitos que aqui no Brasil a gente força muito, né, falando da parte individual, a gente valoriza muito as histórias de vilões e de heróis, a gente individualiza muito um esporte que é coletivo. E quando você olha pela lupa de um treinador tão próximo como o Mourinho se permitiu estar na série da Amazon, você vê que, cara, é um todo, é uma engrenagem e que não adianta o cara sozinho, assim, é uma ilusão. A gente gosta dessas histórias, é muito cômodo para nós, enquanto telespectador, enquanto consumidor de esporte, olhar para essas histórias de quem ganha jogo sozinho ou de quem perde, o campeão, a estrela. Mas na prática isso não se sustenta, porque assim, é uma rotina de trabalho e é uma rotina sempre coletiva. Mourinho fala das famílias que ele criou em todos os clubes e que como esses elencos continuam sendo famílias. Hoje, com vários aposentados já, quando um precisa, o grupo tá lá. Alguns grupos seguiram tendo contato. E isso é muito legal, cara, a perspectiva. E aí porque que eu falo no início do vídeo aqui de que tudo é uma questão de perspectiva e de dar chance. Porque assim, eu não sou um grande fã do Mourinho, eu nunca fui do que ele apresenta em campo. Mas eu sou absolutamente agora apaixonado pelo personagem Mourinho, não o personagem da entrevista coletiva, não o personagem das frases atravessadas, mas o líder, o treinador, o cara que faz com que você olhe no olho dele e confie no que ele está falando, assim, confie em mim, me siga, que o final vai dar bom. Pode não ser com um campeonato imediato, mas vai ser com todo mundo elevando o seu nível de futebol. E assim, ele faz todo mundo melhorar. É muito legal a perspectiva, assim, vale muito a pena, é muito dinâmico, é muito rico de imagem e rico de frases extremamente impactantes. Isso eu tô falando o All or Nothing na Amazon. Mas o playbook, assim, vale ver todos, mas o do Mourinho é disparado o mais legal, né? Minha mulher viu comigo, assim, ela conhece o Mourinho de ver, assim, nas entrevistas e tal, conhece o personagem, mas não tinha a menor ideia de como era o Mourinho. E ela ficou encantada, assim, ao ponto de ame ou odeio, você pode ter isso ao mesmo tempo. Porque ele é de uma soberba, às vezes, né, de uma arrogância, mas é de uma autoconfiança que também é encantadora. Então eu sugiro, assim, para aqueles que veem o jogo só do ponto de vista individual, assista o All or Nothing e aí vale ver todos, inclusive o do Guardiola, que na verdade é do Manchester City, e o da seleção brasileira. Porque você vê o Guardiola, líder, o Tite, líder, o Mourinho, líder. E você não tem como, quando você humaniza os personagens, o cargo de técnico, não tem como você não sentir empatia e você não se botar na pele e entender, cara, a gente é muito cruel do lado de cá, né? A gente, além de cruel, a gente é cruel e simplista ao mesmo tempo, né? Que a gente pega um negócio que é super complexo, extremamente complexo e simplifica no ganhar ou vencer, no jogar mal ou jogar bem, no raça ou não tem raça. Cara, o futebol é muito mais do que isso. Ele é lúdico pra gente que tá vendo. Para quem tá produzindo, ele é muita ciência, ele é muita repetição, ele é muito treinamento, ele também é um sonho sendo realizado. Mas sonhos em realização, eles são trabalho. E para trabalhar, você vai precisar repetir, planejar, treinar, se programar, estudar você e o adversário
Então, cara, é uma lição de vida e uma lição de futebol, porque aqui a gente, me parece, às vezes está muito distante do que é ver o jogo, né? Você quer ali um entretenimento, um grande teatro, só que esse teatro, que é divertidíssimo, que é um teatro ao vivo, ele é um jogo, e o jogo demanda estratégia, tática, técnica, parte física, parte psicológica, assim, é uma cadeia produtiva que termina naquela diversão de 90 minutos. Só que tem muita coisa por trás. E esses documentários te permitem ver um pouquinho disso, assim. Você ainda vai estar longe de ver o todo, mas vai te ajudar a entender mais do jogo, vai te ajudar a compreender, talvez ter mais paciência ou menos, mas é uma nova perspectiva. E ter novas perspectivas sempre é bom, cara. Assim, eu passo a ter uma completamente diferente hoje do José Mourinho e, ó, pago o pau porque, meu irmão, o cara é pica e não tem como, assim. Ele pode até não ganhar mais nenhum título daqui pra lá, mas não vai passar ileso e não vai passar sem ser visto em lugar nenhum, porque é simplesmente impossível. Beleza? Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Prometo que teremos mais vídeos constantemente aqui no canal. Deem dicas de assuntos que você quer tratar por aqui. Beleza? É nóis, tamo junto. Um abraço.